Irmãos, vamos continuar então a nossa programação, agora com a parte de perguntas e respostas. Alguns irmãos fizeram algumas perguntas sobre o tema, sobre as mensagens, e o reverendo Digério está aqui para nos responder. A primeira pergunta que fizeram: o que é missão e qual é a missão da igreja? É interessante, a gente conhece a palavra missão, que é o aumentativo da palavra missa. A palavra missa é a palavra para serviço, mas é serviço cultico. Serviço cultico. Em português nós dizemos, vamos ter um culto. Mas nas outras línguas, seguindo propriamente a orientação do grego e do hebraico, a palavra culto é uma palavra que se refere a seitas. A palavra para definir o culto que nós prestamos a Deus, por exemplo, no inglês, é a palavra service, serviço. Mas é um serviço sagrado, é um serviço sagrado. A missão principal da igreja é a adoração. Essa é a missão principal da igreja. A missão principal da igreja não é propriamente a evangelização de per si, mas é a proclamação cultica do evangelho. A mensagem bíblica. Você viu ontem à noite, vocês perceberam que eu preguei um sermão que poderia ser, na verdade, aplicado para uma pessoa evangélica, crente, salva em Cristo. Mas você percebeu que poderia ser aplicado também a uma pessoa não salva? Porque nós que estamos aqui, membros da igreja, nós precisamos tanto do evangelho quanto outras pessoas que não são evangélicas. Então eu descobri uma coisa: eu não prego sermão, entre aspas, evangelístico. Eu prego sermões bíblicos, e todos os sermões bíblicos, eles têm, na verdade, um ponto evangelístico. Então, quando nós estamos aqui tratando a respeito de evangelização, ou a teologia da evangelização, vocês estão observando que eu não vim aqui propriamente muito preocupado com a definição destas coisas, porque a definição destas coisas, na verdade, está falando a respeito do âmago, do trabalho central, do motivo da existência da igreja, que é a adoração. O que nós estamos tentando fazer quando nós estamos evangelizando? É levar pessoas a adorar, que aprendam a adorar. E eu entendo o seguinte, que este é um assunto que precisa ser tratado dentro da igreja. A igreja precisa ou aprender ou reaprender a adorar, porque nós estamos perdendo o senso da adoração. Quando nós começamos a compreender quem é Deus, e quando começamos a aprender qual é a nossa carência, qual é a nossa necessidade, e o que eu posso fazer para responder a esta carência, então de imediato eu digo: nada. Deus fez tudo. Evangelizar é falar de uma notícia boa. Eu disse que eu estava conversando com uma jovem no ônibus, né? E ela é jornalista. E eu perguntei: você sabe o que significa a palavra evangelizar ou evangelização? Tem tudo a ver com você, jornalista. É contar boas notícias. Quais são as boas notícias? As más a gente já sabe. É que nós não temos condições de fazer qualquer coisa em nosso próprio favor. A boa notícia é: Deus fez o que nós não podemos fazer. Impossível para nós, possível para Deus, porque para Deus não há impossíveis. A cruz é a manifestação dos impossíveis para nós, que é possível para Deus. Então a missão da igreja, a missa da igreja, é o culto
Não há nada mais importante na vida da igreja do que o culto que nós prestamos a Deus. Se vocês colocarem alguma coisa mais importante, vocês podem ter certeza, perderam o foco. A coisa mais importante é quando você se reúne aqui para adorar. E a gente precisa aprender, nós precisamos saber como adorar. Estou falando. O catolicismo romano foi se desvirtuando, e a missa se tornou, na verdade, uma afronta. Eu digo o seguinte: entra numa igreja e você descobre a identidade da igreja através dos móveis da igreja. Se você tirou o púlpito da igreja e colocou no lugar do púlpito um palco, você sabe que tipo de igreja é aquela. Você não vai ter culto, você vai ter o show. E as igrejas hoje são competentes no show, eles sabem fazer o show, coisa bonita, né? Mas não é culto mais, é entretenimento. Se você entra dentro de uma igreja e percebe que na parte central da igreja tem um altar, você sabe que estilo é aquela igreja. Vai haver sacrifício. Sacrifício da missa, por exemplo, que é a repetição do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é afrontado como se não fosse suficiente, por isso tem que ser repetido. Se você entra dentro de uma igreja e encontra 3 móveis muito singelos, muito simples. Aqui nessa igreja está faltando um móvel. Eu vou dizer quais são os 3 móveis. Tem que ter numa igreja reformada: o púlpito, a mesa e a pia batismal. Não pode ter tigela numa igreja reformada. O pastor vai batizar e vem alguém com uma tigelinha. Não. São móveis que caracterizam a nossa identidade. Se você vai numa igreja e encontra atrás uma piscina, esta igreja se chama batista. Caracteriza, não? Nossa igreja, os móveis que caracterizam é o púlpito, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que é proferida pela boca de Deus. O púlpito é a exposição da palavra de Deus. A mesa é o símbolo da manutenção da palavra. É quando nós nos alimentamos de Cristo, simbolizados no pão e no vinho. Tem que ter a mesa. Você entrou aqui, tem que ter a mesa. Vocês estão dizendo o seguinte, que o ponto central desta igreja é a morte de Cristo. Ele morreu em meu lugar. E é importante que tenha uma pia batismal aqui, para todo mundo saber, a promessa é para vós e para vossos filhos. O ponto focal de entrada das pessoas para dentro do contexto do pacto, da aliança, é a pia batismal, é o batismo. O batismo é o rito inicial. Se porventura você nega o batismo aos seus filhos, você está negando a entrada. Eles estão fora. Então você está percebendo que nós não temos mais aqueles símbolos do Antigo Testamento. Inclusive o escritor aos Hebreus trata disso de uma forma muito interessante. Ele diz assim que, na verdade, todas aquelas coisas apontavam para a realidade que é Cristo, mas ainda nós temos sacramentos na igreja. Você fala a respeito de sacramento para um batista, ele abomina essa palavra, mas nós temos mistérios na igreja. E os sacramentos são, na verdade, a exposição ou a dramatização da palavra. Não pode haver a ministração da ceia do Senhor antes da pregação da palavra. Se você tem a cerimônia, não sei se é aqui, reverendo, se tiver, corrija, né? Se você tem primeiro a Santa Ceia e depois a pregação, está errado. Primeiro a pregação, depois a dramatização.
Porque a Santa Ceia, na verdade, é a dramatização da palavra. O que nós estamos fazendo é missa. Nós não gostamos dessa palavra. Nós não somos católico romano, né? Nós somos católicos, não romanos. Nós estamos fazendo missa, ou melhor, nós estamos prestando um serviço sagrado de adoração, que é a coisa mais importante. A missão da igreja, portanto, ela precisa ser meticulosamente estabelecida. O culto de adoração precisa ser meticulosamente programado de acordo com a orientação da palavra de Deus. A regente do coral, ela tem que se assentar com o pastor da igreja. Quem vai dirigir os cânticos precisa se assentar. Os cânticos não são assim esporádicos. Não, vamos cantar. Não. Tudo centralizado na palavra de Deus, porque muita coisa que a gente canta não é de orientação da palavra de Deus. Então lembre-se, a missão da igreja precípua, mais importante do que qualquer outra coisa. Pode não ter SAF na igreja, pode não ter o PH, pode até não ter templo, mas a missão da igreja, mais importante do que qualquer outra coisa, é o culto público. E o culto público precisa ser meticulosamente submisso à prescrição da Bíblia. E eu diria para você o seguinte: o modelo de culto é o modelo do céu. É o que se faz no céu e que a gente repete na terra. A vontade de Deus, tanto no céu como na terra. E o culto que é feito no céu, nós encontramos diversas passagens que nos orientam, mas eu dou uma sugestão. A passagem orientadora de um culto feito no céu é Isaías, capítulo de número 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O culto que começa, o pastor chega no começo do culto, vai no púlpito e diz assim: boa noite, irmãos, tudo bem? Começou errado. Primeira visão do culto: Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchem o templo. Em outras palavras, encheu de tal forma que não há lugar para mim aqui, não tem espaço para mim. Se eu tenho algum espaço, é porque Deus me concedeu esse espaço. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Os querubins, os serafins pairavam ao seu derredor, como beija-flores. Duas asas cobrem o rosto, duas cobrem os pés, duas voam. Prioridade, portanto, é a adoração. Voar é secundário. Prioridade é a adoração. Cobrem o rosto porque não podem ver a Deus, cobrem os pés porque o lugar ali é santo, voam porque Deus diz assim: vai, e Ele vai. E então os serafins dizem uns para os outros, eles estão cantando ali, eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Afinal de contas, por que eles não mudam de assunto? Por que eles dizem santo, santo, santo? É porque ninguém consegue abarcar todo o conceito de santidade de Deus. Deus é mais santo do que as nossas definições. E aí então, ele tem certeza de que ele viu a glória de Deus, e se ele viu a glória de Deus, Deus viu a ele. Aí ele diz assim: ai de mim, estou perdido, habito no meio de um povo de impuros lábios, sou gente que com a boca, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Ele sabe da sua natureza, que ali não é lugar para ele, ali é um lugar de santidade.
perdido. O templo treme. Ninguém chega perante a face de Deus e fica à vontade. Ninguém. Jeremias cai como morto. João desmaia diante da glória do Senhor. O anjo do Senhor se aproxima dele e ele quase que morre. Jesus diz para ele assim: não temas. Aí um anjo vem e tira com uma tenaz a brasa viva do altar e toca a boca. Dói. O período de confissão, quando nós estamos adorando a Deus na mais importante missão, na mais importante missa, nós adoramos a Deus quando confessamos os nossos pecados. Aí ele diz assim: os teus pecados foram tirados. O senso de perdão daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e Jesus diz para ela assim: os teus pecados estão perdoados. Só quando nós temos uma visão do chamado da igreja. O chamado da igreja é para que a gente ouça e creia que aquele que fala é digno. Ele pode falar: os teus pecados estão perdoados. Mas antes ele tocou na boca com a brasa viva, tirada com uma tenaz comprida. Não pode chegar perto de tão quente que é, queima. Mas quando ele toca na boca, dói. E quando confessamos, dói. E aí então, quando confessamos, ouvimos esta declaração de que os nossos pecados estão perdoados. Até então, é Deus falando. De repente ele fala. Não, Deus fala. Ele diz assim: quem há de ir por nós? Tem gente que diz assim, que Isaías pegou, se levantou, se aprumou, arrumou a toga dele, todo bonito, elegante, e diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nunca. Ele está apavorado. Ele olha para o templo, ele está sozinho no templo, não tem ninguém no templo. Ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí ele, você viu como é que é a ordem de Deus? Vai, diz esse povo, fala, para que eles ouçam, não se convertam. Aí Isaías diz: nossa, até quando, Senhor? Até quando for derrubado tudo, não sobrar nada, só sobrar o toco. Como o terebinto e o carvalho, do toco vai nascer a semente. Sabe por quê? É porque na verdade o culto não é uma manipulação de pessoas. E nós somos especialistas em manipular. Já viu aquele sistema de conversão de pessoas? Vamos orar a oração do arrependido agora. Já viu aquele negócio, né? A oração do arrependido. Aí o cara faz a oração, ninguém está vendo, só você e Deus. Este é um momento especial. E aí toca aquela música, põe um violino e tal, e o cara fica assim e tal, tudo manipulado. Você fez a oração do arrependido? Então levante a sua mão. Ninguém está vendo. Isso é um problema seu e Deus. Aí ele já, o coração manipulado, ele levanta a mão, ele quer, não. Você orou? Fez a oração do arrependido? Levantou a sua mão? Agora então, você que levantou a sua mão, vem à frente. Ninguém está vendo, né? Gente, isso é manipulação. Culto é a ação de Deus no nosso meio. Evangelização é Deus fazendo o que nós não podemos fazer. A palavra de Deus jamais volta para si vazia.
Pregue a palavra com autenticidade, com fidelidade, e deixe o resultado nas mãos de Deus. Como o terebinto e o carvalho, assim que cortados fica o toco, ali é a que sai a santa semente. A salvação é uma obra de Deus, exclusiva de Deus. Paulo pode plantar até, jogar a semente. Apolo pode até regar, mas o crescimento vem de Deus. Então você me perguntou, você viu que resposta mais comprida do que a pergunta? Resposta: qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a adoração. Reverendo, outra pergunta sobre o que o senhor falou também. Há um movimento hoje conhecido como Igreja Sensível aos que buscam, aos que ouvem, proveniente do pastor Rick Warren, aquele livro 40 Dias de Propósito. O que o senhor acha desse método que tem chegado ao Brasil? Sim, esse é um método mercadológico. Quer dizer, você tem que atender o freguês, né? Você faz uma pesquisa e sabe qual é, na verdade, as carências do freguês. E se a sua freguesia é uma freguesia jovem, você faz tudo o que possa atrair a juventude para a igreja. Então, isso daí não é uma novidade. Peter Wagner também falou sobre isto, só que ele fez de uma forma diferente. Ele fez o seguinte: ele começou a pesquisar igrejas bem-sucedidas no sentido de gente, quanto mais gente, melhor. A igreja cheinha é a bênção de Deus, essa que era a ideia. Então ele começou a descobrir que naquelas igrejas tinha isto, tinha aquilo outro e tal. E na medida em que você reproduz aquelas coisas, você então atinge aquele grupo de pessoas. Então é uma igreja para jovens. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe igreja que permite entrada de cachorro. Os membros da igreja podem trazer o seu cachorrinho, não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso tem um grupo de pessoas atraídas, porque tem esta necessidade. Então traz o seu cachorro. Eu assisti um culto numa igreja onde é proibido usar perfume. Tem gente que tem alergia a perfume, então você não pode se perfumar. Então eles têm esse slogan: olha, nossa igreja é uma igreja perfumeless. Então essa é a mentalidade de Rick Warren. Igreja com propósito. Igreja com propósito é saber o que a freguesia quer. A visão bíblica, calvinista, reformada, é saber o que Deus quer. Ele fará a obra. Outra pergunta, reverendo. A igreja, o senhor já respondeu, eu vou pular. Se Deus é quem salva, por que precisamos pregar? Porque Deus usa meios, Ele determinou meios para atingir os seus propósitos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Povos que nunca ouviram a palavra de Deus, bem provável Deus não tem propósito para salvá-los. Então, por que pregar? É porque Deus mandou. Por que orar se Deus sabe tudo? Porque, na verdade, orar não é para demover a Deus, é para nos demover diante de Deus. É por isso. Se você não pregar, é porque você também não entendeu nada. Se você não for um porta-voz do Evangelho, porque você não entendeu nada. Provavelmente você nunca foi alcançado. Agora, pregar é um negócio maravilhoso, porque você prega. Eu estou dizendo, estava com essa menina no ônibus, né? Aí ela desceu em 7 Lagoas. A mãe dela estava lá embaixo, eu continuei a viagem até Belo Horizonte, né? E quando ela desceu, ela fez assim: obrigado, pastor. Obrigado, reverendo.
E eu aqui no meu coração dizendo: a semente foi lançada. 25% das sementes lançadas vão produzir frutos. Umas vão ser jogadas no meio do caminho, outras entre espinhos, outras os pássaros vão pegar, né? Outras vão cair em boa terra. Eu joguei, Deus faz a sua obra. Daqui a pouco, Marina, orem por ela. Daqui a pouco Marina vai encontrar uma outra coisa, ela vai lembrar, ela guardou o meu nome, eu guardei o nome dela, Reverendo Ludgero, ela passou a me chamar de Reverendo Ludgero, e eu tive o privilégio de lançar a semente com toda o fervor, oração. Deus faz a obra, os eleitos, é maravilhoso, né? A palavra de Deus exposta nunca volta vazia. Eu tenho certeza de que vocês não vão lembrar da maioria das coisas que eu falei. É que nem a lavadeira. A lavadeira chegou para o pastor na porta da igreja e disse assim: pastor, você sabe de uma coisa? Eu sou lavadeira. E eu não sei por onde, para onde foi a água que passou pela minha roupa, mas eu sei de uma coisa, pastor, a roupa está limpa. Talvez vocês não se lembrem de um monte de coisa, mas a palavra passou e limpou, nos santificou. O que a palavra de Deus vai fazer, eu não sei, Deus sabe. Numerolatria versus numerofobia. Como saber se a igreja cresce de modo saudável? Olha, a igreja saudável é aquela que tem características saudáveis. Primeira coisa, é uma igreja que tem um púlpito sério, comprometido com a palavra de Deus. Segunda coisa, é uma igreja que ministra corretamente os sacramentos. Por isso está faltando uma mobília aqui. Terceira coisa, é uma igreja que exerce amorosamente, cuidadosamente a disciplina, exortando-nos uns aos outros, confrontando-nos uns aos outros, consolando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, confessando os nossos pecados uns aos outros. E a visão do conselho desta igreja é aquele acompanhamento amoroso, aquelas pessoas que carecem, não com o dedo em riste, viu? O cara lá, nada. Estas são as características da igreja saudável. Qual o seu conselho para evangelizar num mundo cheio de ateus, feministas e humanistas? Olha, eu acho que quanto mais o mundo afundar em pecado, mais espaço para evangelização. Leia Romanos capítulo de número 1 e você vai observar o seguinte, que Deus entrega. Primeiro, não tem ateu verdadeiro, não existe ateu, isso é uma balela. Romanos diz o seguinte: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, antes a si mesmos se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes a mente e o coração. Não existe ateu. O cara que diz assim, não existe Deus, é porque ele precisa, na verdade, de um argumento para poder sobreviver. Os seus pecados são de tal ordem que o acusam, e ele precisa aplacar esta acusação. Para aplacar esta acusação, eles dizem, não há Deus. E aí então, quando ele diz, não há Deus, ainda que tenha o conhecimento de Deus, diz o texto logo a seguir, corrompem-se e praticam abominações. E afirma o texto lá do apóstolo Paulo aos Romanos, eles começam a cometer torpeza contra si mesmos. É uma corrupção contra si mesmos. Homem com homem, na verdade negando a natureza sexual do nosso corpo.
indo contra a natureza. Homossexualidade, na verdade, é uma agressão a si mesmo. E eu digo o seguinte: quanto mais agredimos a nós mesmos, mais carentes nós estamos. E as Escrituras dizem ali por 3 vezes, no capítulo 1 da carta aos Romanos, Deus os entregou a si mesmos. Pior coisa que Deus pode fazer com você, sabe o que é? É entregar você a você mesmo. Você é a maior fera de você mesmo. Você não sabe o quão gananciosa, gulosa é esta fera do ego. Mas se Deus tem misericórdia de você, Ele não entrega você a você mesmo. Se Deus tem misericórdia de você, você pensa 2 vezes ao passar pela rua da mulher adúltera. Você não passa por lá. Uma menina chegou para mim e falou assim: ai pastor, o senhor está exagerando. Eu não sou dessas não. Eu falei: você é. É só dar oportunidade. Namora no escurinho para ver como é que acontece. Você é. Todos somos. Não dê oportunidade. Se teu olho te escandaliza, arranca. Não é o olho esquerdo, o olho direito, arranca. Porque é melhor entrar inteiro, ainda que mutilado, do que você ter 2 olhos e ficar corrompido. E você e eu sabemos o que a corrupção causa dentro de nós. Sede de sentido, de significado. Então, a pior coisa que Deus pode fazer conosco é nos entregar a nós mesmos. É correto evangelizar dizendo: Jesus te ama? É e não é. Jesus ama mesmo, né? Eu digo o seguinte: o amor de Deus é o amor no sentido genérico. Deus ama o mundo. O amor de Deus genérico manda sol e chuva sobre justos e injustos. Na verdade, algumas pessoas que são injustas, corruptos, têm uma vida melhor do que a nossa. E Deus os trata dessa forma. Não. Mas o amor genérico de Deus, o trato genérico de Deus para com todos os seres humanos, terminará em juízo. O amor de Deus para aqueles que Deus elegeu terminará em mais amor. Então, podemos dizer que Jesus ama a todos? Sim, podemos. Mas este amor a todos terminará em juízo. E este amor aos eleitos terminará dizendo: o juízo já foi feito. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus não vai derramar novamente juízo sobre você. Graças a Deus. Já pensou? Na hora em que Deus o chamar, ou na hora que Cristo voltar, você pode dizer assim: ó, e Ele vai dizer para mim, eu vou ficar boquiaberto: benditos de meu Pai, vinde. Eu não serei contado entre aqueles que contra quem vai ser pronunciado malditos. Deus ama todos. O amor de Deus genérico termina em juízo. O amor de Deus em Cristo termina em mais amor. E você não tem nem ideia de quanto amor você será alvo. Deus é criador, mas Deus não é só criador, Ele é criativo. Ele vai descobrir jeitos assim, cada vez melhores de fazer declarações de amor para nós. É isso que a Bíblia me garante, nesse sentido, me dar esta expectativa.
existe algum método para apresentar o Evangelho? O método de apresentar o Evangelho é o método que primeiro fala a respeito do caráter de Deus, da consistência de Deus. Como é que Deus pode ser justo e justificar a você que é injusto? A preocupação de Paulo era essa. Não apresente um Evangelho de um Deus boboca, de um Evangelho de um Deus Papai Noel, que no final das contas vai estar tudo certo. Não. Apresente um Evangelho que mostre a consistência do caráter de Deus. Deus é consistente, Deus é justo, e Ele criou motivos para justificar o injusto fora de mim e de você. Ele criou justiça que não encontrou em mim. Ele criou justiça fora de mim, um outro alguém. É a justiça chamada forense. Você que é advogado sabe do que eu estou falando. Declaração de justiça e não propriamente infusão de justiça. É possível, portanto, evangelizarmos nos termos de Deus. Os termos de Deus começam com Deus. Deus é a nossa justiça. E é interessante, Lutero, quando tratou deste assunto, ele cunhou uma frase que tornou a sua visão conhecida, a frase latina, simul justus et peccator. Eu sou simultaneamente justo, porque fui justificado, e ainda assim, pecador. Então, quando você falar a respeito da salvação, não se coloque assim como se fosse melhor do que os outros, não, você não é. Deus exerceu sobre você misericórdia. Ele não decidiu tratar você de acordo com o que você merece. Se tratasse de acordo com o que você merece, caía um raio nessa igreja, matava todo mundo aqui. Mas Deus decidiu não nos tratar de acordo com o que nós merecemos. Graças a Deus. 2 perguntas. O cristão entra em depressão? E a segunda é, um cristão que tenha cometido suicídio pode ser salvo? Olha, veja só, eu escrevi um artigo sobre esse assunto há poucos dias atrás. Um cristão entra em depressão? Sim. Existem depressões circunstanciais, motivadas por razões que nos prendem a determinados motivos. Eu quase entrei em depressão. Eu passei por um momento de tanta tristeza que eu pensei que eu ia morrer de tristeza. E eu pedi para Deus, oh, Deus, me leva. Eu não quero viver mais. Só que a gente faz orações idiotas, né? E Deus, graças a Deus, Ele não responde às nossas orações de acordo com aquilo que nós pedimos. Eu era menino e um dia o papai chegou para mim e falou assim, meu filho, é Natal, o que você quer ganhar de presente de Natal? Eu falei assim, um canivete. Sabe o que meu pai respondeu? Não, negativo. Fiquei triste, eu queria tanto um canivete, mas meu pai não me deu um canivete. Então Deus não responde às nossas orações desta forma. Então preste bem atenção. Eu entendo o seguinte, que crente entra em depressão. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo mau. Nós somos salvos na garantia da salvação, mas nós não temos ainda o experimento da salvação. A nossa vida é vivida num vale de dores. O pecado nos afeta, a morte nos atinge, crente morre, crente fica enfermo, dói, machuca. Nós vivemos num mundo de traição. Você pode ter sido alvo de traição. Então a gente entra em depressão. Outros entram em depressão por motivos hormonais. Hoje a ciência fala sobre isso.
Pessoas que entram em depressão por motivos hormonais e que precisam de remédio para isso, tal como gripe, como dor de dente, dor de cabeça, precisa de remédio. Depressão precisa ser tratada desta forma. Outros têm depressão porque não conseguem confessar os seus pecados, abrir o seu coração, ver-se livre dos seus pecados. Outros porque não têm certeza do perdão de Deus. Agora, vamos tratar do suicídio. O único pecado mortal, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição final da graça de Deus. Todos aqueles que morreram sem Cristo cometeram o pecado mortal. Blasfemaram contra o Espírito de Deus, porque rejeitaram a graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta de diversas formas. Se manifesta através da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus. E, portanto, todos são indesculpáveis diante de Deus. Mas o suicídio não é o pecado mortal. O suicídio é um pecado, que leva a pessoa a morrer e que não tem, portanto, como voltar atrás. Mas vamos imaginar, saímos daqui hoje, você está em pecado, mas você é crente. E aí, de repente, saímos daqui, o nosso carro cai dentro do rio e você morre afogado. Você vai para o inferno? Não. Alguém chegou, estava na escola dominical, a igreja vazia, né? Aí o sujeito chegou lá na frente, sei lá se era o superintendente da escola dominical, falou assim: já pensou, meus irmãos, se Jesus voltar agora e pegar todo mundo na cama? Eu falei assim, eu que ia dirigir a classe de escola dominical, eu não consegui segurar minha língua. Eu falei assim: se por acaso Jesus voltar agora e encontrar o crente mais fajuta do mundo, mais crente no Senhor Jesus Cristo na cama, ele vai para o céu. Porque não é vir à escola dominical que me salva, ainda que seja extremamente importante vir à escola dominical. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo por uma obra, a obra perfeita de Cristo contada em meu lugar. E se por acaso eu parar de respirar agora e não tiver a oportunidade de confessar os meus pecados, ainda assim, os meus pecados já foram perdoados. Todos os meus pecados do passado, atuais e os que eu vou cometer. A obra de Cristo é perfeita. É por isso que ele, no final, afirma na cruz: tetelestai, está pago, está consumado. Então, um crente que se suicida, coitado, cometeu um ato deslocado, mas se for crente, ele é salvo. Eu acompanhei um suicida, um rapaz super competente, inteligentíssimo, mas ele tinha uma depressão hormonal, tristeza homérica. Conversamos meses a fio. Eu tinha convicção, um crente, um jovem crente, mas vivendo uma angústia de alma. O pai dele não entendia isto. Um dia a crise chegou várias vezes, e ele conseguia se libertar. Mas num dia a crise chegou, e ele tirou a própria vida. A mãe dele no sepultamento, o pai dele, as irmãs, e eu fui lá para falar uma palavra, o que eu podia falar naquela hora? E eu falei sobre o pecado mortal. Eu falei contra o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu disse: sabe de uma coisa, quem sabe a maioria de vocês aqui esteja nesta situação, pecado que não tem perdão, porque vocês rejeitam a Cristo. Mas este que está aqui, este corpo que está aqui, eu o conheci.
ele amava Cristo. Eu, na verdade, não posso justificar o ato dele, mas Cristo morreu também pelos suicidas crentes. Paulo teve uma experiência que foi parecida com esta. Abra, se você tiver condições, a sua Bíblia depois, não agora, lá na carta aos Coríntios, e ele diz assim, que houve uma provação de tal ordem, que eu desesperei da própria vida. Não que Paulo tenha querido tirar a sua própria vida, mas ele certamente orou, como eu já orei diversas vezes: ó Deus, me leva. Paulo, que é gigante maior do que esse? Você perde Paulo, eu perdi Paulo, nós somos pigmeus. Esse gigante desesperou da própria vida. Então não tenha uma atitude incriminadora, com o dedo em riste. Se suicidou, está no inferno. Cuidado, você não é Deus, você não sabe de nada. A alma católica, né? Reverendo Ludigero, o Brasil precisa de um avivamento ou de uma reforma? Ou dos dois? Dos dois. Dos dois. Eu digo o seguinte: reforma sem avivamento, ela pode tornar a igreja pedante. Pastores extremamente acadêmicos, fiéis à Bíblia, mas acadêmicos, sem fervor, sem calor, que pregam como se estivesse dando uma aula de anatomia, dissecando um sapo. Agora, avivamento sem reforma é, na verdade, uma tentativa de emoção pela emoção. E emoção pela emoção é um saco sem fundo. Quanto mais você se emociona, mais você precisa se emocionar. Não tem nada de errado com a emoção, mas a emoção precisa ter fundamento. Emoção pela verdade. Se há alguma coisa que produz um gozo de alma assim, é quando você foi emocionado pela verdade. Agora, existem hoje pastores especialistas em fazer a igreja rir, em fazer a igreja chorar. Eu tenho um pastor amigo, ele é um jeca tatu. Se olhar para ele assim, você morre de dar risada. E ele explora isso. A igreja dele cheinha. Mas eu acho que é um perigo muito grande o avivamento pelo avivamento. Cuidado. Então nós precisamos das duas coisas, de reforma e avivamento. Agora, avivamento sério, não de língua estranha, óleozinho na cabeça e tal, essa coisa, isso é tudo baboseira, né? Dente de ouro. Você viu, dente de ouro, você lembra que quando passou, os dentes de ouro de todo mundo que está aí agora, tudo cariado. Cuidado, gente. Agora, a igreja que tem firmeza na palavra de Deus, pode ter certeza, essa igreja pode até não crescer tanto quanto esses movimentos por aí, mas elas estão fundamentadas em avivamento e reforma. O ato de enterrar uma Bíblia como pedra fundamental tem base bíblica ou é um ato maçônico? Aí eu não sei responder.
A gente faz isso, né? Põe lá na pedra fundamental uma Bíblia e tal. Quer dizer, são símbolos, né, que dizem assim, olha, o fundamento desta igreja é a palavra de Deus. Mas eu não sei se os maçons fazem isso. Será que faz? Eu não sou maçom. Não sou. Eu, na verdade, nunca fui contra a maçonaria, nem a favor, muito pelo contrário. Eu, na verdade, me levantei contra um movimento de maçons dentro da igreja presbiteriana quando eu era secretário executivo, porque eles tomaram o jornal oficial da igreja presbiteriana e ameaçaram a igreja presbiteriana através de um artigo do jornal. Você fala, não, enquanto eu for secretário executivo, essa guerra é minha, porque eu não somente me submeto, como também é da minha obrigação fazer com que os concílios se submetam às decisões do Supremo Concílio. Agora, uma coisa eu sei, os concílios erram. Atualmente está errado, tem uma decisão do Supremo Concílio errada. Eles acrescentaram um sacramento na nossa igreja, um erro. E eu estou lutando contra esse erro. Enquanto eu estiver vivo, eu estou escrevendo, cutucando, falando. Mas isso daí não tem nada a ver com a maçonaria. Sendo o Evangelho uma notícia, uma boa notícia, o que o Senhor acha a respeito da expressão pregue o Evangelho com a sua vida e, se necessário, use palavras? Há algum versículo que sustente a ideia de que uma vida justa e piedosa pode proclamar o Evangelho? Definitivamente, isso é um erro. Essa frase é errada. É errada. Eu, quando vejo um soldado no meio da rua, um guarda, um policial no meio da rua, ele pode ser barrigudo, o uniforme dele, a camisa ser meio frouxa, a calça dele meio curta, o sapato dele meio sujo, mas o policial chega e diz assim: pare. Eu paro. Não é porque ele está bonitinho, é por aquilo que ele representa. Então eu digo para você o seguinte: o Evangelho é comunicação de verdades, de conceitos. Se você não entende o Evangelho, você nem sequer vive o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho por palavras, conceituação. A Bíblia está tratando a respeito da verdade. A verdade tem que ser pronunciada. E ela tem que ser pronunciada não propriamente por gente que está limpinha. Porque o Evangelho, quando é pronunciado, está dizendo: eu também sou necessitado desta mesma graça. Então, se tem que ser pregado por ações e tal, seu comportamento, se necessário, palavras. Conversa fiada. O ID é um ID anunciador, proclamador. Faz parte da natureza do Evangelho a proclamação por palavras, conceitos. E nós precisamos entender o Evangelho. Você percebeu a minha ênfase, por exemplo, a respeito da justiça de Deus e da minha injustiça? Como Deus pode me justificar se eu sou injusto? Então o Evangelho há uma justiça fora de mim, contada em meu favor. Você não está percebendo que tudo isso é uma articulação bíblica, teológica, e que é fundamento? Se você não disser isso, você não pregou o Evangelho. Você tem que dizer. As pessoas olhando para os seus olhos azuis, tão bonitinho e tal, eles não vão saber disso não. O Evangelho não é pregado por osmose. Ninguém vai ficar, na verdade, impactado pelo Evangelho como o conde de Sabugosa. Sabe como é que o conde de Sabugosa ficou sábio? É porque ele era um sabugo que foi colocado no meio de uma enciclopédia. Ele ficou sábio por osmose. Não, olha, não leva o lenço sagrado lá para a pessoa lá e tal, a rosa ungida. Isso não faz diferença nenhuma.
com toda a sua simplicidade, de acordo com aquilo que você sabe, que você aprendeu, que você consegue articular pelo texto das Escrituras, pregue. Aquilo produz efeitos salvadores. Então, tem uma última pergunta. O que o senhor acha da prática da unção com óleo, com base no texto de Tiago, capítulo 5? Bom, veja só. A unção com óleo, ali naquele texto, é dentro de um contexto extremamente peculiar, e que várias coisas são ditas que ajudam o entendimento do todo. Meu professor de exegese do Novo Testamento dizia o seguinte: se você tem um único texto para provar uma doutrina, examine melhor, porque você nem tem aquele texto. O óleo, a palavra mais importante ali é a palavra unção. A palavra unção vem da palavra aleifos, naquele texto. No texto do Antigo Testamento é outra palavra, é a palavra crió, que vem de Christos, ungido. Nós temos unções, portanto, medicinais e unções sacramentais. As unções sacramentais do Antigo Testamento eram simbólicas e que representavam Cristo, que a palavra Cristo não é nome, é título. Ele é o ungido. Quem eram ungidos no Antigo Testamento? Sacerdotes, profetas e reis. E em Cristo, estas três características se juntam. Ele é o sacerdote, o profeta, o rei. E o texto de Hebreus diz que ele é o apóstolo. Tudo do Antigo Testamento, na verdade, apontava para Jesus Cristo. Ele é o ungido. Quando nós recebemos a graça salvadora de Deus, que transforma a nossa vida, nós recebemos esta unção. E de alguma forma nós começamos a participar da unção sacramental do próprio Senhor Jesus Cristo, a ponto do apóstolo Pedro dizer: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 3 ofícios que nos caracterizam. Essas são as unções sacramentais. Mas as unções sacramentais não acompanharam, na verdade, sacramentos do Novo Testamento. O que é um sacramento? Sacramento é quando tem uma coisa, um elemento visível, que aponta para uma realidade invisível. Por exemplo, água aponta para o lavar regenerador. Diz a água que nós precisamos ser lavados, porque nós somos impuros. É um elemento visível que trata de realidades invisíveis. Este é um sacramento. O outro sacramento, pão e vinho, aponta para o corpo de Cristo, do qual nós nos alimentamos. Ele é o maná escondido, ele é o pão que desceu do céu. O cálice, o vinho, representa a morte de Cristo. Eu acho, pessoal, claro, isso daí agora é uma coisa pessoal. Eu acho que não deveria ser suco de uva, docinho, deveria ser vinho, amargo. Porque nós adoramos também através do nosso paladar, e nós percebemos o amargor daquilo. Ele sofreu o amargor para que eu não sofra, não sorva mais esse amargor. Quando eu acrescento, na verdade, um outro elemento visível para representar um elemento invisível, eu acrescento mais um sacramento, mas aí eu deixo de ser protestante, eu passo a ser romano, nem católico, porque católico eu sou também, eu passo a ser romano,
que afirma haver 7 sacramentos. Eu só admito 2. A Igreja Presbiteriana acrescentou mais um sacramento. Cometeu uma heresia teológica bárbara, crassa. Não poderia ter feito isto, porque esta é uma emenda confessional. Acrescentar alguma coisa à confissão de nossa igreja é possível, mas tem um rito. Deveria então baixar a todos os presbitérios e os presbitérios votassem. 2/3 dos presbitérios teriam que dizer: sim, admitimos. Volta ao Supremo Concílio, e o Supremo Concílio agora, em termos, acrescenta a emenda constitucional. A Igreja Presbiteriana nunca teve uma emenda confessional. Nunca. E agora, por decisão do plenário do Supremo Concílio, tomaram uma decisão lá que é uma heresia. E eu e você, se tivermos um pouquinho de consciência, temos que combatê-la. Unção com óleo, na verdade, não tem nada a ver com sacramento. Tem a ver com medicamento. As pessoas eram ungidas naquele período porque, na verdade, era o medicamento da época. Na verdade, nenhum medicamento, seja de anterior como de agora, tem qualquer sentido se não for acompanhado da oração. E é interessante. Ali há um ponto em que o Supremo Concílio pura e simplesmente passou por cima, que é o ponto nevrálgico do texto de Tiago, que diz assim: se tiver cometido pecados. Ele está tratando a respeito de uma enfermidade amartiagênica, ou melhor, é aquilo que os médicos sabem hoje, é de uma enfermidade ou melhor, da alma somática. Enfermidades de pessoas que cometeram algum pecado e por causa de seus pecados não conseguem se perdoar. E aí enfermam o corpo. Todos os médicos sabem disso hoje. Enfermidades da alma que atingem o corpo. E aí então o Supremo Concílio pura e simplesmente passou por cima. É por isso então que tem que chamar os presbíteros, plural, a pluralidade dos presbíteros, é o conselho da igreja, que tem que visitar esta pessoa. E esta pessoa então, diante de autoridades espirituais, não é qualquer pessoa não, diante de autoridades espirituais, confessa o seu pecado. E então essas autoridades espirituais dizem para esta pessoa enferma: os teus pecados estão perdoados. E esta declaração cura. Billy Graham é que disse que se nós tivéssemos a oportunidade de ir aos hospitais e chegássemos nos hospitais e disséssemos para os enfermos: os teus pecados estão perdoados, milhares de pessoas seriam curadas. Agora preste bem atenção. O Supremo Concílio tomou uma decisão terrível, porque enfatizou um lado sem importância, que é o crió, e abandonou o outro lado, que é da maior importância, a confissão e a declaração do perdão, que só pode ser através de autoridades legítimas da igreja, presbíteros. Não é benzedeira, porque a Igreja Católica tem as suas benzedeiras. Nós estamos tratando de coisa séria, e o Supremo Concílio banalizou uma coisa que é deveras séria,
Infelizmente, era a oportunidade do Supremo Concílio analisar aquele texto e orientar a igreja, orientar os presbíteros como deveria ser a sua ação na visitação dos enfermos. A maioria dos presbíteros nem sabe como tratar disso, precisa ser orientados. Mas eu já falei mais do que pobre na chuva. Obrigado, queridos, pela oportunidade. Irmãos, nós vamos orar nesse momento. É que os concílios erram. A nossa confissão de fé diz que os concílios erram. Ainda bem que a gente sabe disso, né? Nós não somos romanistas. Nós não acreditamos na infabilidade do Papa. Nós não acreditamos na infabilidade dos concílios. Nós não acreditamos na infabilidade das tradições. Nós dizemos o seguinte, que a palavra de Deus é inerrante. E aí então nós estamos nos contrapondo a tudo isso. Nós estamos nos contrapondo dizendo o seguinte, que nós temos um Supremo Concílio, mas o Supremo Concílio precisa compreender que eles estão debaixo de um outro Supremo Concílio, que é a Confissão de Fé e a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E esta Confissão de Fé e a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o Supremo Concílio do Supremo Concílio, está debaixo de um outro Supremo Concílio, que é um Supremo Concílio infalível, que é Deus, pelo seu Espírito, falando pela palavra de Deus, a Bíblia. Este é o Supremo Concílio do Supremo Concílio do Supremo Concílio. Este é o Supremo Concílio. E, na verdade, por que nós somos protestantes? Nós somos protestantes porque nós não admitimos que haja verdade extra-escritura. Nós dizemos sola escritura, mais nada. Então, queridos, eu sou tão protestante quanto Calvino. Eu não creio propriamente na unidade da igreja em torno do Papa. Eu não creio na unidade da igreja em torno do Supremo Concílio. Eu creio na unidade da igreja em torno da palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é, na verdade, a palavra final nas controvérsias através das línguas originais. Está lá na Confissão de Fé. Se houver alguma controvérsia dentro da igreja, apela-se às Escrituras nas línguas originais. E eu entendo o seguinte, que o Supremo Concílio errou redondamente. Por quê? Porque não apelou à palavra de Deus, acrescentou à palavra de Deus diversas orientações espertas. Como faz isso, como faz aquilo e tal. Parece um salamaleque romano. Então, mas esse é um assunto que vai dar pano para manga. Eu acho que eu não vou viver muito tempo não, mas enquanto eu viver e vocês me provocarem, eu digo tudo isso aí. A hora que vocês vão ao Supremo Concílio, né, reverendo? Vai lá e use todos os argumentos possíveis para convencer. Lembre-se, há pouco tempo atrás nós derrubamos a logomarca da igreja, porque a logomarca da igreja era uma logomarca pentecostal, dando uma ênfase central à pessoa do Espírito Santo, quando a ênfase central da igreja de Cristo é Cristo. O ministério do Espírito Santo é um ministério que ilumina a Cristo. MacArthur diz, se você tem uma igreja que exalta a pessoa do Espírito Santo, eu lhe mostrarei uma igreja imatura.
Mas se você tem uma igreja que exalta a pessoa de Cristo, eu lhe mostrarei uma igreja madura, porque o ministério do Espírito Santo é o ministério da exaltação de Cristo. Ele é a pessoa incógnita da Trindade. E nós lutamos. Ainda tem essa logomarca feinha, né? Mas graças a Deus ela não é mais pneumatocêntrica. A nossa sarça hoje é teocêntrica. Eu preferia a antiga.